Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET do nono ano, o PET 5, volume 5 já, semana 2. A gente continua falando de função quadrática. Semana 1 é importante que você assista. É importante que você assista, se ainda não assistiu, os vídeos sobre função quadrática. E aí você vai ter condições de resolver essas questões. Tá bem parecido com a semana 1, é uma continuação, é importante que a gente aprenda. As atividades começam lá na página 22. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x e y, e depois construa o gráfico do plano cartesiano, marcando zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. A gente já fez dois exercícios parecidos com esse lá na semana 1. Vamos voltar e vamos fazer. Y, muito cuidado aqui que é menos x ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 6 vezes menos 1, menos 5. Faz essas continhas aí, menos 1 ao quadrado. Vou até reescrever aqui para você entender a ideia. 6 vezes menos 1, menos 5. Olha o que vai aparecer aqui, o menos 1 ao quadrado aqui, ele fica positivo. Então, fica positivo, é como se dentro do parênteses ele ficasse positivo, com o menos que está antes do parênteses. 6 vezes menos 1, menos 6, menos 5. Aqui não precisa escrever isso tudo não, pode escrever o menos 1 direto. Então, vai ficar menos 1, menos 6, menos 5, vai dar menos 12. Então, esse valor aqui é menos 12, o meu par ordenado, menos 1 e menos 12. O f de menos 1, menos 12. A gente continua, 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. É menos 0 ao quadrado, mas para a gente não vai fazer diferença não. Isso dá menos 5. Então, 0 e menos 5. Y igual a menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5. Professora, quando é positivo, não precisa de parênteses, não? Não tem necessidade. Não é errado, mas não tem necessidade, não. Então, esse daqui vai dar 0. Então, a gente vai ficar aqui com 1 e 0. Continuando, menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 5. Aqui vai dar menos 4, menos 9, mais 12. Menos 9 mais 12, 3. Então, eu vou ter aqui 2 e 3. Y igual a menos 3 ao quadrado, no lugar do x coloco 3. 6 vezes 3, menos 5. Então, menos 9 com menos 5 vai dar menos 14. 6 vezes 3, 18. Então, vai dar 4 positivo. Então, meus pontos aqui, 3 e 4. Seguindo, menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4, menos 5. 16 mais 24, menos 16 mais 24, na verdade. Menos 5 vai dar 3, então esse pontinho aqui, 4 e 3. Menos 5 ao quadrado, mais 6 vezes 5, menos 5. Isso aqui vai dar 0, então 5 e 0. Menos 6 ao quadrado é cansativo, né? Mais 6 vezes 6, menos 5. Se você não tem habilidade com a conta, faz devagarzinho, menos 36, 6 vezes 6, 36, menos 5. Isso aqui vai zerar, 0 menos 5, menos 5. Quem faz rapidinho pode fazer, não tem problema nenhum. E por fim, menos 7 ao quadrado, mais 6 vezes 7, menos 5. 49, 6 vezes 7, 42. Menos 5 aqui, menos 12. Então, 7 e menos 12. O que a gente vai fazer aqui, Vou completar, que acabou que eu esqueci. São os valores dessa coluna, 0 e menos 5, 1 e 0, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 0, menos 5, menos 12. Completamos tudo. E agora a gente vai ter que representar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, vamos representar, menos 1 do x com menos 12 do y. O 12 está
ele aqui. Menos 2. Então, esse é um ponto. O meu ficou tão tortinho aqui que eu vou refazer, porque senão depois fica difícil passar a parábola. A ideia é que você faça esse tracejado em cima da linha quadriculada, perfeitinho aí, ó, do menos 1 até o menos 2. Depois a gente vai, ó, x igual a 0, y igual a menos 5. Depois, x igual a 1, y igual a 0. X igual a 2, y igual a 3. Vou seguindo, ó, x igual a... Eu pulei um aqui, ó. X igual a 2, o y igual a 3. O prof errou aqui, ó. X igual a 2, y igual a 3. Quando o x dá 3, o y dá 4, ó. 3 e 4. Então, ponto de encontro. 5 e... Quando o x é igual a 4, a prof errando de novo, ó. Y é igual a 3, tá muito pequenininho. Quando o x é 4, o y é 3. Quando o x é 5, o y é 0. Quando o x é 6, o y é menos 5. E quando o x é 7, o y é menos 12. Lá embaixo, lá no menos 12, ó. E o 7 está aqui. Aqui fica ruim para eu fazer, porque a tela do computador não mostra muito bem o gráfico, a parte quadriculada, não. Mas aí no seu PET vai ter a parte quadriculada perfeitinha. Então, você consegue seguir ali direitinho. Faça com a régua, tá? Faça tracejado, mas marque os pontos. O gráfico da minha parábola, então, ó, tem que passar por todos esses pontos aqui. Então, ó, vou passar aqui, aqui. Meu desenho não vai ficar muito bom, mas perdoa aí. E ele tem que passar nos pontos. Mesmo que seu desenho não fique ótimo, igual o meu tá péssimo aqui, ele tem que passar nesses pontos. Então, passa nesses pontos aqui. Tortinho o meu, não era para ficar tortinho assim, não. Mas não vou tentar corrigir, não, que sempre piora. Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia. Vou voltar lá que ele deu umas observações pra gente. Faça isso que eu fiz aqui a lápis. Olha o que ele pediu, ó. As raízes com caneta vermelha. Lembra que as raízes é o eixo X, os pontos ali do eixo X. O vértice com caneta preta. O vértice está aqui. E onde intercepta o eixo Y com caneta azul. Então, vou colocar aqui minha caneta azul. Onde interceptou o eixo Y foi aqui no menos 5. E agora ele quer que a gente responda essas perguntas. É muito parecido com a atividade que a gente fez na semana 1, essa atividade. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Quem acompanha o x ao quadrado é o a, que é o menos 1. Quem acompanha o x é o b, que nosso exemplo é c, 6. E quem está independente, quem não tem x, é o c, que no nosso caso é o menos 5. Como o valor de c é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 5. É isso que significa o c no gráfico, no desenho, onde vai interceptar o eixo y. Então, 0 e menos 5. Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Ó, vê quem bate no menos 5 também. É esse valor aqui. Esse valor aqui sobe lá, ó, é o 6. Então, o x vale 6 e o y vale menos 5. Em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual é o valor do delta, do discriminante? Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Faz organizadinho aí. O delta vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, então, vai ser 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 5, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o meu delta deu 16. Salvo engano, o mesmo valorzinho que a gente achou lá na atividade da semana passada. Como o delta é maior do que zero, quantas e quais são os zeros ou raízes dessa função? São duas raízes. Eu gosto de chamar de raiz, tem autor que chama de zero, eu prefiro raiz. Quem são as raízes? O valor que esbarrou lá no eixo x, ó, 1 e 5.
Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? As coordenadas, ó, exatamente esse ponto. Quem que é esse ponto? O x vale 1, o y vale 0. E esse ponto aqui, o x vale 5, o y vale 0. São as raízes, onde o y é 0. Então, a gente vai colocar 1 e 0 e 5 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico dessa função? As coordenadas do vértice, olha quem que ficou o vértice, ó. O x vale 3, o y vale 4. Coordenadas tem que ser na ordem. Primeiro o x, 3, depois o y, 4. Finalizamos. Finalizamos não, tem aqui, mais aqui. Letra G. Como o A é menor do que 0, no nosso caso aqui, o A é negativo, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? A boca, ó, a parte aberta, está para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo da parábola? É aquela ideia, ó, o meu gráfico vem aqui do infinito, vai até lá no vértice e volta. Essa vai ser a nossa ideia. Então, aquele ali, ó, é o maior ponto que ela consegue chegar. Então, é o ponto máximo dessa parábola. Agora sim, finalizamos a atividade 1. Vamos para a atividade 2, ó. Uma bola é lançada de um ponto 0 e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual a distância do ponto 0 ao ponto B em metros? A minha ideia aqui, ó, olha o que ele está pedindo. Ele quer essa distância toda. Eu sei que até aqui é 35, mas o resto a gente não sabe. E aí são duas parábolas. Essa vai ser uma primeira parábola. Vê se não faz sentido, ó. Chutou a bola, ela caiu, quicou, só que agora ela vai mais baixo, né? A gravidade faz isso com ela. É isso que a gente vai fazer aqui. Esse vértice, ele já deu essa abscissa. Isso aqui não vai ser problema pra gente. A gente vai ter que calcular essa. E aí a gente tem a formulinha do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Olha essa função aqui, como fica feinha esses valores. O a dessa função, ó, é menos a função toda entra. É menos 1 sobre 75. Esquisitinho mesmo. E o b é o termo que acompanha o x. Quem está acompanhando o x ali, cuidado que a gente acha que é só o 2. É o 2/5. A fração vai junto. Então, esse aqui é o a e o b. O x do vértice é isso que a gente precisa, ó. Então, o x do vértice, olha como é que fica feio. É menos, olha quem que é o b, 2/5, dividido por 2 vezes a. Olha quem que é o a, menos 1 sobre 75. E dá-lhe fazer essas continhas agora. Vou fazer bem devagarzinho aqui para você não se perder, ó. É 2/5 e aqui eu vou fazer 2 sobre 75. É uma fração dividida por outra. O menos com menos aqui vai dar mais, nem precisa colocar o mais. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, a segunda invertida. Dá para simplificar 2 com 2 e dá para fazer o 75 dividido por 5. 75 dividido por 5 é 15. O que significa esse 15 que eu achei? Ó, ele é o x do vértice dessa função. Significa que esse valor aqui é 15. Vamos interpretar essa figura agora. Ó. O vértice estabelece como se fosse a metade da parábola. Não vai certo esse termo, não. Mas é só para você entender. Ele é a linha de simetria. Se aqui saiu do 0 e foi até o 15, significa que eu tenho 15 unidades para cá. Significa que, como é parábola, se daqui até o vértice tem 15, do 15 até o ponto A, vai ter 15 unidades também. Então, na verdade, quanto que vai valer o ponto A? Ó, 15 daqui mais 15 daqui. O ponto A vale 30. Essa vai ser a ideia. Só que ele não quer o ponto A, ele quer o ponto B. E aí a gente vai de novo, ó, vou pensar da mesma maneira. O 35 é metade dessa parábola mais baixinha que a gente determinou aqui.
Olha onde ela começa, no 30. Onde é a metade dela? 35. Então, significa que essa distância aqui é 5. Então, ó, 30 mais 5, 35. Se essa distância aqui é 5, para cá tem que ser 5 também. Por quê? Porque a parábola é simétrica. Se tem um tanto de um lado, vai ter o mesmo tanto do outro. 35 mais 5, o B, então, vai valer 40, que é o que ele está pedindo para a gente, ó. Qual a distância do ponto 0 ao ponto O ao ponto B em metros? A distância vai ser isso tudo aqui. Isso tudo aqui, ele saiu do 0 e chegou no 40. Então, a distância aqui, ó, é 40 metros. Essa vai ser a minha distância. Tá? Então, só para a gente voltar, calculei o vértice e achei que ele vale 15. O que significa achar 15? 15 para um lado, 15 para o outro. 15 mais 15, o A, ó, vai valer 30. Então, do A até a metade, eu tenho 5. Se aqui vale 5, aqui vale 5 também. 35 mais 5, 40. O B, então, vale 40, que é o que ele tinha pedido para a gente. Uma boa questão, tem que lembrar ali do vértice da parábola. Atividade 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes da função? Raiz é onde esbarra no eixo x. Está esbarrando aqui e aqui. Cuidado, ó. Então, vai ser 0 e 6. Ah, Leonora, pode ser 0? Pode, não tem problema nenhum. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? São os mesmos pontos, tá? Só que agora ele quer em coordenada. Esse ponto, ó, o x vale 6, y não tem, y 0. Aqui, x e y vale 0. Então, ele quer coordenadas, ele quer o ponto 0, 0 e 6 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico dessa função? O vértice, ó, no nosso caso aqui é o ponto mais alto. Vamos ver onde ele vai. 3, o x do vértice então é 3. E aqui, ó, 9, o y do vértice 9. Ele está pedindo coordenadas. Coordenadas, então, x primeiro, y depois. 3 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Onde ela esbarrou no eixo y? Foi nesse ponto aqui. Ah, Leonora, mas é uma raiz, não tem problema não. Pode coincidir. Tá? Como a concavidade da parábola é aberta, ó, boca aberta para baixo, então o coeficiente A é maior ou menor que 0? Como ela está triste, ó, minha parábola está triste, o A é menor do que 0, negativo. Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? É o máximo que a função chega. Ela não vai descer, ela não vai subir mais. Então, esse daqui é um ponto de máximo da minha parábola. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? E aí a gente tem um problema, porque o PET não ensinou a gente a fazer isso não. A gente vai ter que fazer aqui sozinho. E ele pergunta qual é a lei de formação dessa função. Então, vamos fazer com calma, ó. Eu sei que as raízes são 6 e 0. A gente sempre pode fazer assim, ó. O x é igual a 0 e y igual a 0 é um ponto. O x igual a 6, o y igual a 0 é outro ponto. E o vértice, o x igual a 3, o y igual a 9 é um outro ponto. O que a gente vai fazer aqui? A lei de formação da função quadrática é essa, ó, y igual a ax² mais bx mais c. A gente vai montar um sistema. Vou fazer isso, ó, quando o y é 0, o x é 0. Nesse ponto agora, ó, quando o x é 6, o y é 0. Então, y 0, a vezes 6 ao quadrado, mais b vezes 6, mais c. E agora eu vou jogar o terceiro ponto, ó, y vale 9, lá na fórmula, ó, y vale 9, o a eu não sei, o x vale 3, então 3 ao quadrado, o b eu não sei, o x vale 3 e o c eu não sei. Isso aqui é um sistema. Eu vou melhorar esse sistema aqui agora, ó, resolver essas contas. Quando eu faço 0 ao quadrado é 0, vezes a, deu 0, vezes b, deu 0, sobrou só o c. Então, a gente achou que o c é igual a 0.
Já pode vir aqui, ó, e substituir o C igual a 0, o C igual a 0 para facilitar a nossa vida. Aqui eu já não vou conseguir cortar tanto mais. Vai ficar 36A mais 6B. Só estou organizando, ó, igual a 0. Aqui vou organizar também 9A mais 3B mais 0, só que tinha um 9 ali do outro lado. Então, igual a 9. Caindo um sisteminha. Deixa eu ver qual estratégia que eu vou usar para esse sistema aqui. Eu vou multiplicar essa equação por 2, a de baixo. Por menos 2, na verdade. Por que eu vou usar isso? Ó, vou repetir a primeira, 36A mais 6B igual a 0. A de baixo multipliquei por menos 2. Menos 18A menos 6B, 9 vezes 2, menos 18. Por que eu faço isso? Ó, porque dá para cancelar o B aqui. Então, vai ficar 36 menos 18, vai dar 18. Igual a menos 18. O A, então, vale menos 1. Se eu achei o A, posso voltar em qualquer equação para achar o B. Vou voltar nessa primeira aqui, ó. Vai ficar 36 vezes menos 1 mais 6B igual a 0. Vai dar menos 36 mais 6B igual a 0. O 6B é igual a 36, o B é igual a 6. Então, eu achei o A, o B e o C. E é isso que ele está pedindo. Não que seja uma questãozinha fácil. Caiu num sistema, tem que resolver o sistema. Então, ó, o A vale menos 1, o B vale 6 e o C vale 0. É isso que ele está pedindo para gente. E aí ele pede qual é a lei de formação. A lei de formação não é ax²? No lugar do A eu vou colocar o 1. Mais bx, 6x, mais c igual a 0, que não precisa colocar. Ah, vou fazer uma colinha aqui, mas você não vai colocar isso no PET não, ó. É o ax² mais bx mais c. Eu só substituir o c é 0, o b é 6 e o a é menos 1. Questãozinha trabalhosa. Para finalizar essa semana, 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Então, faz ideia, ó, ele deu um salto, sobe até uma certa altura, depois cai. Qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? A altura está aqui, ó, 4 metros. Só fazer assim, bem direto mesmo. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? O tempo está aqui no eixo horizontal, que seria o nosso eixo X, eixo das abscissas. Olha lá, quando é o ponto máximo, o X aqui vale 2. Então, em 2 segundos, ele atingiu uma altura de 4 metros. Com isso, a gente finaliza a semana 2. Não deixe de estudar, não deixe de completar o seu PET. Na próxima semana, a gente continua. Bom? Um abraço e até semana que vem.